Há algumas semanas, enquanto dava uma aula sobre o livro A Vida Intelectual, do padre Antoine Sertiange, uma pergunta me foi feita. Professor, por que eu devo escrever? A escrita é um passo necessário na vida de estudos. E muitas pessoas não conseguem progredir nesta vida porque não escrevem. Escrever não é um passo para após os estudos. Não é um passo alheio ou acidental ao desenvolvimento dos estudos, ao desenvolvimento da vida intelectual, mas é uma atividade que deve estar inserida dentro das sessões de estudos. Os que não percebem isso imaginam que podem escrever quando bem quiserem, quando a musa aparecer-lhes e dar-lhes inspiração. Porém, nem sempre a musa ouve-nos. Conquanto cantemos, canta-nos, ó musa, ó alto engenho, ajudai-me, como Dante fala. Ó musa, relembra-me as causas, como Virgílio fala. Conquanto falemos isso, conquanto peçamos a ajuda do Espírito Santo, por vezes a inspiração não vem. Não precisamos depender de inspiração para escrever, mas devemos ter matéria para escrever. E essa matéria advém da nossa leitura, da vida de estudos. E a escrita não é um apêndice dessa leitura ou uma tarefa reservada àqueles grandes escritores que resolvem escrever quando já estudaram muitas coisas, quando já leram muitos assuntos, quando já estão avançados. Não! Para começarmos, para desenvolvermos-nos bem neste caminho, ou seja, no caminho da vida intelectual, nós dependemos da escrita. A escrita, portanto, deve ser inserida no teu planejamento dos estudos. Se tens pouco tempo para estudar, reserva ainda assim. Conquanto tenhas pouco tempo para estudar, reserva ainda assim um tempo para escrever. Escrever sobre o assunto que estás a estudar. A escrita pode ser vista, então, de duas formas. Como um passo necessário na nossa vida de estudos e como uma divulgação daquilo que nós estamos estudando. Nesse primeiro ponto, e é o ponto mais negligenciado, muitas pessoas desconhecem a existência desse ponto e de que ele é necessário. Ou seja, em primeiro lugar, temos de valorizar a escrita como um passo dentro do nosso aprendizado, para que entendamos bem sobre um assunto o qual estamos lendo, precisamos escrever acerca dele. E nesse sentido, a escrita pode ser vista de três formas. Em primeiro lugar, para esclarecer o significado ou o conteúdo estudado. Em segundo lugar, para ordená-lo. E em terceiro lugar, para torná-lo nosso, para que ele se relacione, para que ele se encaixe dentro do nosso esquema mental, aquilo que nos compõe, dentro da nossa existência, podemos assim dizer. Quanto ao primeiro ponto, imaginemos a seguinte cena, a seguinte experiência. Uma pessoa vai a um museu e, estando dentre os pintores renascentistas, por exemplo, começa a analisar cada uma das obras e analisar detalhadamente, tomando algumas notas, com quanto pontuais apenas, mas tomando notas, visualizando um detalhe interessante, algum detalhe desconhecido. E ao final dessa visita ao museu, essa pessoa tem material a partir do qual ela pode refletir e aprofundar o seu conhecimento. A escrita, nesse primeiro nível, é uma escrita para esclarecer as ideias, as experiências que nos são dadas por meio da filosofia ou da teologia, das ciências ou por meio da literatura. Então, após ler uma obra ou enquanto estamos lendo, podemos tomar algumas notas, algumas pequenas notas, mas não copiando a escrita do autor, e sim fechando o livro, refletindo um pouco sobre
o que ele diz e colocando no papel. Ao final dessa leitura, teremos já algumas notas soltas, a partir das quais poderemos ir para o segundo passo, que é a organização, a unificação deste conhecimento. E para isso, imaginem a seguinte cena: uma abelha que colhe de várias flores o material necessário para o mel. Então, ela precisa colher o material e depois voltar à colmeia. Assim também com os nossos estudos. Nós precisamos colher o material dos livros e depois ordená-los. E aqui a gente pode falar de um livro apenas. Ou seja, estamos lendo sobre um assunto, delimitamos um capítulo, alguns parágrafos, pode ser, a depender da profundidade dessa leitura, das exigências, da complexidade, e depois vamos escrever. Escrever com um livro fechado. Para quê? A partir dessas notas soltas que tomamos para unificarmos este conhecimento. Do ponto de vista da literatura, esta unificação nada mais é do que uma busca pelos sentidos daquilo que já foi apresentado, das experiências apresentadas, das imagens apresentadas na literatura. Sobre esse assunto, há um vídeo aqui no meu canal, qual foi postado há alguns dias, tratando a respeito da literatura e como ler melhor as obras clássicas literárias. E a partir destas leituras, nós temos, em primeiro lugar, um sentido literal, depois um sentido alegórico e moral, e, em terceiro lugar, a partir deste desvelamento dos sentidos, nós podemos incorporar aquela obra em nossa própria vida. De forma resumida, são os passos que eu trouxe neste vídeo. Então, a leitura de uma obra literária visa esse desvelar, este retirar o véu dos símbolos utilizados para conhecer melhor os seus significados. Do ponto de vista da filosofia, por outro lado, nós temos de entender termos, proposições e raciocínios. Estes são assuntos estudados pela lógica e também há um vídeo aqui no canal falando sobre a arte de bem raciocinar, como estudá-la de forma mais profunda. Mas essa divisão da lógica clássica ou lógica aristotélica é muito útil no momento de estudar uma obra filosófica. Ou seja, devemos nos atentar às definições dadas pelo autor. E o que ele vai fazer com essas definições, que são as proposições, afirmações ou negações? E a partir destas, os raciocínios desenvolvidos. Um bom leitor de obras filosóficas consegue perceber estes 3 pontos muito bem e tê-los claramente após a leitura, nas suas anotações e na sua mente, para que, a partir disso, possa proceder à terceira função da escrita. Então, vejamos só. Na primeira função, a função que se compara àquela pessoa que vai ao museu, nós temos uma tentativa de esclarecimento, do que está sendo dito. A segunda é uma unificação. Então, aqui eu realmente vou escrever sobre o texto lido. Do ponto de vista da literatura, nós fazemos argumentos. Eu sempre peço para que os meus alunos façam, após a leitura de uma obra, de um canto, de um trecho, enfim, de alguns versos, um argumento do que foi visto. O argumento é como se fosse um pequeno resumo, que vai dar as partes daquilo que foi lido. No ponto de vista da filosofia, é preciso que saibamos reconstituir a argumentação. Para isso, nós temos de ter em mente qual é a pergunta que o autor está enfrentando ali naquele trecho, naqueles trechos, e tentar respondê-las a partir da argumentação feita por aquele autor. Então, temos este segundo passo, que é representado pela imagem da abelha indo buscar o material necessário para fabricar o mel. Em terceiro lugar, nós temos a escrita como um meio de tornar aquelas ideias já esclarecidas e unificadas partes das nossas ideias. Ou seja, comunicar, tornar comum o conjunto de ideias que já temos a respeito de algum assunto e, a partir
dessa comunicação entre as ideias que nós estamos conhecendo agora e as que já temos, unificar num todo coerente, num todo coeso, que é o todo do nosso raciocínio. Então, por exemplo, estas ideias que eu estou trazendo-te aqui são ideias aprendidas, meditadas após a leitura de diversos livros, né? E eu deixo 2 livros aqui como recomendação para que entendas ainda melhor, com muitas citações abundantes, pois são autores que citam vários outros constantemente, sobre o papel da escrita após a leitura, durante a leitura, para o desenvolvimento da vida intelectual. A primeira obra é do Gilberto de Tournai, sobre o modo de aprender. E a segunda é a já mencionada aqui, A Vida Intelectual, do padre Antoine Saint-Ange, um grande dominicano. Nessas 2 obras há pontos em comum sobre a utilidade da escrita. E a partir dessa leitura, você pode entender melhor como isso se dá. Porém, a escrita não serve somente para o estudante. Ou seja, ela tem essa função também e é uma função que precisa ser desenvolvida. Novamente, nós não podemos negligenciar, pois muitas pessoas que estão acostumadas a ler não conseguem produzir algo pela falta dessa escrita. A escrita para si, em primeiro lugar. E não temos de ter vergonha, ninguém vai nos ler. Só se nos tornarmos grandes pensadores após a nossa vida. Certamente as pessoas gostarão de ler os nossos diários. Mas não se preocupe, não te preocupa com isso, pois esse é um caso excepcional, digamos assim. Não temos de ter vergonha. E podemos até enfrentar essa vergonha divulgando alguns textos nossos com amigos ou até mesmo em redes sociais, como eu faço com o meu Instagram, os pequenos textos que tem lá, com o Substack, alguns textos um pouco maiores, que são meditações, as cartas, que são reflexões mais aprofundadas, né? Mas ainda assim não são textos finais sobre um assunto. Eu estou meditando e dando os frutos dessa meditação, dessa contemplação para o leitor. Então, é algo que está sendo construído e eu estou publicizando isso, né? Mas os ambientes já mostram, né? As redes sociais, as plataformas já mostram que não são textos acabados, não é a minha posição final, explicada com todos os argumentos possíveis para defender um ponto ou outro, né? São investigações, o desenvolvimento do pensamento. A partir deste ponto de vista, é muito interessante, né, essa possibilidade que as redes sociais nos dão neste momento, pois nós podemos divulgar algo e alguém pode comentar que achou isso interessante, nós podemos nos aprofundar neste assunto, ou ainda uma pessoa pode discordar de nós, o que é muito interessante, né, quando acontece, pois nós podemos refletir sobre o ponto exato ao qual precisamos nos direcionar para melhorar a nossa argumentação, né? Então, essa divulgação é bem interessante, essa divulgação de um trabalho que está sendo construído ainda, certo? Porém, como eu já havia dito, a escrita não tem somente a função de nos auxiliar. Essa é a primeira função. A segunda função é de auxiliar os demais, é de auxiliar os nossos leitores ou possíveis leitores, né? E aí nós temos de mudar um pouco a perspectiva. Não mais escrever como um modo ou de esclarecer um argumento, de unificá-lo, extraindo toda a sua riqueza e depois de o incorporar, né? De dar vida a este material dentro da nossa mente, dentro daquilo que nós já estudamos. Mas o segundo passo, a segunda visão da escrita, nós temos de adotar um ponto de vista, ou seja, temos de pensar em quem vai ser o nosso leitor. Estamos direcionando uma mensagem para alguém. E refletir. No meu caso, adoto muito como leitor os meus alunos.
né? E as pessoas com quem constantemente converso sobre os meus textos. E eu sei que esse não é o caso somente, não é somente o meu caso, mas outros professores costumam adotar este ponto de vista, o que é interessantíssimo. Ou seja, de que forma eu vou divulgar, publicizar todo este conteúdo que eu já entendi e ordenei e o tornei meu, ou seja, relacionei com as outras referências que tenho, para que o meu leitor, o meu aluno, consiga compreendê-lo igualmente. Ou, é claro, igualmente não vai dar, mas de alguma forma. E aí eu tenho de pensar o que ele já sabe. A partir deste pensamento, respondendo a isto, como conduzi-lo, como que pela mão, manoductio, como os medievais costumavam falar, ou seja, levando pela mão mesmo. E aí ele vai aprendendo cada vez mais, vai desvelando por si mesmo aquela realidade que está sendo apresentada pelos livros. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre o foco maior da leitura. Não se prendam muito nos livros pelos livros, né? Mas os livros comunicam-nos uma realidade. Eles são guias para que enxerguemos algo. São instrumentos com os quais nós podemos acessar mais facilmente, de forma ordenada, um assunto. Mas o que é mais importante aqui é o próprio assunto, e não a obra, as palavras em si. Pois nós podemos nos aprofundar de tal forma nas palavras de um autor a ponto de ficarmos somente na discussão de o que ele queria exatamente dizer com essas palavras. Não, a exigência é o que essa realidade comunicada pelo autor significa. Qual é a verdade acerca deste ponto? E aí vamos iniciar uma investigação. Ou seja, não são as palavras importantes, mas as coisas referidas pelas palavras, pois as palavras são símbolos, são signos daquilo que se passa na nossa mente. E o que se passa na nossa mente foi algo aprendido da realidade. Então, fechando esse parêntese, que é muito importante para não nos perdermos ao longo do caminho, certo? Então, quanto à publicização, né, quanto a essa divulgação do nosso escrito, do que vamos comunicar a um leitor ideal. Este é o momento de reler, de escrever sobre algo e reler aquilo que estamos escrevendo, o escrito, de forma mais ou menos definitiva. Pois temos sempre de retirar o que é supérfluo, ou seja, aquilo que está fluindo abundantemente, aquilo que é redundante, que está caindo, que está derramando, que não é necessário. Nós podemos retirar e não fará um dano muito grande para a apresentação do argumento, para a construção de uma ideia, para a apresentação de uma experiência, por que não, no caso da literatura, né? Temos de retirar, fazer esse trabalho, né, de deixar perfeito. É por meio dessa retirada do que é supérfluo que dizia Michelangelo que chegamos àquilo que é belo. Ele que olhava para um bloco de mármore e falava: a imagem já está ali, eu preciso apenas tirar o excesso, tirar o que é desnecessário, o que abunda, o que redunda aqui. E a partir disto surgiria a imagem por ele pensada, designada. Então, com os nossos escritos também é assim. Não temos de ter aquele apego imenso, mas eu demorei tanto tempo escrevendo essa ideia genial. Bom, pode ser uma ideia genial, mas neste momento desnecessária. Então, o que faremos? Vamos guardar estes trechos? Né? Sempre que eu vou escrever algum trabalho, tenho um outro documento. Trechos excluídos. Há muitos trechos. Num trabalho maior, como na minha dissertação de mestrado, mais de 30 páginas de ter trechos excluídos. Ou seja, é um trabalho de dilapidar, de conseguir a forma devida. E falando da forma devida, há um segundo conselho, uma segunda preocupação que nós temos de ter na escrita, a qual se divide em conhecer as estruturas básicas da língua para uma comunicação, ou seja, um conhecimento da sintaxe, do estilo da língua adotada, né? E também desenvolver um estilo próprio.
Há uma sentença muito famosa que muitos escritores, em especial os franceses, repetem bastante, que é: o homem é o estilo, né? Stylus é o instrumento com o qual nós escrevemos na língua latina. E nós temos essa identificação entre o objeto da escrita e a nossa existência. A gente pode falar que não somente com a nossa existência, mas com as exigências do assunto, né? Ou seja, em todo assunto em que nós vamos nos debruçar para pesquisar e desenvolver algum trabalho, há exigências para apresentá-lo, né? Do ponto de vista da literatura, existem regras para uma descrição, por exemplo, para fazer um diálogo, uma conversação, uma carta, enfim, uma narração. Existem regras, ou seja, passos que nós devemos dar. Assim também, do ponto de vista da apresentação de uma ideia na filosofia, nós temos de seguir alguma estrutura que convença o leitor de que aquilo é interessante ou que apresente ao leitor segundo uma ordem compreensível, inteligível, né? A melhor ordem possível de acordo com quem é o nosso leitor. Ou seja, o nosso leitor ideal, é claro, vários podem ser os nossos leitores, mas nós temos de pensar num público com o qual nós vamos nos comunicar. Então, por exemplo, os textos que eu escrevo para a academia são bem distintos dos textos que eu escrevo no Instagram ou ainda no Substack. São plataformas e meios distintos. Os leitores, os quais eu tenho em mente ao escrever estes textos, são distintos. E eu preciso pensar o que eles sabem ou de que forma eu poderia melhor apresentar este assunto. E ao longo desse processo de escrita, né, ou seja, ao longo desse conhecimento da língua que nós temos de ter, é claro, lendo autores e também consultando manuais, né? E desde já eu recomendo um manual chamado Comunicação em Prosa Moderna, né? De um grande escritor brasileiro, o qual consegue condensar várias regras interessantes para a escrita, né? E quanto à leitura e imitação, o grande francês Antoine Albalat, que fala sobre a formação do estilo pela assimilação dos autores. O trabalho da imitação, que por vezes é visto como um trabalho indigno, né? Na verdade, tem fundamentos nos grandes autores, né? Quando estamos a ler um Virgílio, por exemplo, podemos perceber claramente que ele está imitando Homero. O grande épico de Virgílio, a Eneida, pode até ser dividido em duas partes, uma parte que imita a Odisseia, outra parte que imita a Ilíada, e há muitos trechos que podem ser comparados, tá? Colocados um ao lado do outro, e nós podemos chegar à conclusão de que há quase um pasticho, né? Mas isso é indigno de falar de um Virgílio. Um pasticho é aquela imitação direta, mais bruta, né? Sem um refinamento. Virgílio, por outro lado, o fez com as exigências da língua latina, com o seu estilo próprio, porém imitando Homero, né? E depois nós temos um Camões que imita Virgílio, né? Em diversos versos, em vários momentos, assim como imita Homero e outros grandes escritores. Então, isso nunca foi um problema, né? Hoje é um problema em função da noção de originalidade, de que é preciso que criemos diversas formas novas, abolindo, rejeitando as antigas, etc. Bom, ou faremos quimeras, né? Ou estaremos apenas reproduzindo algo que já foi feito e não dando o devido crédito. É muito melhor dar o devido crédito, né? Nesse sentido, algo novo é apenas aquilo que foi esquecido, mas não uma novidade de fato. Então, é muito importante conhecermos estes autores, tanto da filosofia, quanto da literatura, quanto das ciências, quanto da teologia, enfim, a depender do que nós estejamos a estudar, certo? Então, esse desenvolvimento do nosso estilo próprio necessita de um passo que é olhar aos autores e tentar imitá-los. E há diversas regras e conselhos dados pelo Albalat, neste livro, recomendado,
para que formemos o nosso próprio estilo. E os grandes autores têm um estilo pessoal, um estilo que derivou das suas leituras, derivou das suas imitações. Não é uma criação do nada, ex nihilo. Não se cria assim. Deus fez assim. Mas a nossa criação passa pelo processo de imitar, de querer imitar e aperfeiçoar. Nunca iremos imitar completamente porque temos experiências e vivemos em tempos diversos em relação aos autores. Então podemos desenvolver algo próprio. Basta, e aqui é um outro grande conselho, começar. Né? Começar. Dar o primeiro passo é quase como percorrer metade do caminho. Né? Muitas pessoas falham porque não começam. Na verdade, não falham, nem começam. E outras se perdem pelo meio do caminho porque não têm as orientações, não têm a clareza. Quando nós falamos sobre a importância da escrita, e muitas pessoas falam quando estamos a tratar de educação clássica, a formação a partir dos clássicos, enfim, né? Mas não dão o devido papel e não explicam qual o papel da escrita nesse desenvolvimento da vida intelectual, no desenvolvimento a partir de uma educação clássica. Então, esta reflexão sobre a escrita como um meio de entender, ou seja, escrevemos, em primeiro lugar, para nós mesmos, e, em segundo lugar, para publicizar. E para publicizar, nós precisamos desenvolver um estilo pessoal, e a escrita para nós mesmos vai nos ajudar bastante nisso, mas também essa nossa dilapidação, ouvir as críticas, atendê-las e buscar sempre melhorar a partir da leitura de grandes autores, a partir de conselhos já formalizados em alguns manuais excelentes feitos por outros escritores, certo? A partir desses pontos, nós temos uma clareza muito maior sobre o porquê estudar o porquê escrever ao longo da vida de estudos. Né? Não somente que devemos fazê-lo, isso não basta, mas é preciso que tenhamos as causas, o porquê fazê-lo. E a escrita tem, em primeiro lugar, esse ponto de esclarecer ideias, unificá-las e torná-las nossas. E, em segundo lugar, de publicizar. E essa divulgação, esse compartilhamento serve para que retornemos aos nossos leitores, aos nossos alunos, aquilo que foi aprendido. Né? E a partir disso, ou seja, tendo adquirido essa riqueza, tendo desenvolvido a nossa herança, o que vamos legar, a nossa riqueza pessoal e interior, nós podemos beneficiar muitos outros leitores, muitos outros estudantes, certo? Então, este é um vídeo breve também para tratar sobre o porquê escrever e eu espero que ele tenha te ajudado. Para que entendas muito melhor sobre como ler obras literárias e, a partir disso, escrever a respeito delas e também como ler obras filosóficas, já deixei a recomendação e reforço. Há um vídeo sobre o melhor modo de ler literatura e como eu faço, assim como um outro vídeo a respeito da arte de bem pensar. Certo? E as técnicas ali postas são técnicas que eu aplico ao longo dos meus estudos de leitura, de filosofia. Se quiseres também te desenvolver neste caminho e conhecer os benefícios da escrita, né, começa adotando os conselhos dados neste vídeo. E poderás certamente aproveitar muito melhor os teus estudos. E não somente como uma pessoa que fica lendo e não consegue produzir nada. A vida intelectual é uma vida de trabalho, de labor. E todo labor produz alguma coisa. Nós também devemos produzir na vida intelectual. E o objetivo da leitura é para que consigamos escrever. Até o próximo vídeo.